Ao passar Jesus, viu um cego de nascença e os seus discípulos olharam para o cego de nascença e perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou o lodo ou a lama nos olhos do homem. E então disse a ele: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, dizendo: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogavam-no. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Quando Jesus encontra esse homem, ele está mendigando, ele está aceitando, resignado com a sua situação. Ele transformou a sua dor, o seu sofrimento, numa fonte de sobrevivência. Ele era cego, não podia ver, nasceu assim, vamos pedir esmola para sobreviver. E tem uns cegos que ganham até um dinheirinho pedindo esmola. Dá para sobreviver. Mas Jesus muda a história desse homem, mandando ele vir aqui para o enviado. Se Jesus tivesse cuspido no chão, feito lama, botado no olho de alguém e mandado a pessoa andar nos tempos de hoje, a maioria dos críticos iam meter o pau em Jesus. Por que se aceita? Porque foi Jesus que fez, já virou história e ninguém pode mudar. Concordam comigo? Se fosse feito hoje, iam meter o pau, ia sair na Globo, mas não falando do milagre, falando mal, reclamando. Por quê? Porque ninguém nunca viu alguém curando, cuspindo no chão e fazendo lodo. Deus não está preso numa caixinha. Ele faz o que der na teia dele fazer. E se você quer prosperar, se você quer receber a revelação de Deus e ir em frente, se você quer ver Deus fazer milagre na sua vida, você precisa estar aberto a Deus fazer coisas que quebram o protocolo. Jesus cura passando lodo, ninguém nunca fez isso. E Jesus curou de muitas outras formas. Por exemplo, Jesus disse para um cego assim: fica curado, veja. Jesus curou outro cego impondo a mão e orando por ele. Jesus curou outro cego passando a mão no olho dele. Mas esse Jesus cuspiu no chão, fez lodo e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Você tem de estar aberto a Deus fazer na sua vida coisas que você não viu ele fazer. Você tem de estar aberto a exercer fé, a acreditar para além da sua própria cultura. Até porque, quando os discípulos viram o homem cego, fizeram uma pergunta da cultura deles, do padrão de crença deles para Jesus. Falaram: mestre, esse homem está doente assim porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Porque vai que quando ele estava no ventre, né, deu alguma blasfêmia ou alguma coisa assim, e aí nasceu cego. Esse era o pensamento deles. Por quê? Havia um padrão de crença naquele momento da história. Todo mal que acontece com você é resultado do pecado. Se não foi você, então foi seus pais. E aí os discípulos ficam com dúvida se o cara já nasce cego. Então é possível que ele, ao nascer cego, nasceu cego por causa de um pecado? Houve até uma teoria inventada de
que Deus sabia que o sujeito ia pegar um pecado muito grande lá na frente, e aí já botou ele para pagar antecipado. Havia esse tipo de teoria, para explicar determinadas coisas, porque a gente está sempre querendo explicar as coisas. E aí Jesus dá uma fala para aqueles homens dizendo: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas, já que está assim, já que ele nasceu desse jeito, vamos manifestar a glória de Deus. Eu tenho um DVD onde eu explico o sofrimento humano. O nome é Compreendendo o Sofrimento Humano. Lá naquele material eu explico 4 raízes para o sofrimento humano. E uma delas, que é o caso aqui, raízes para nós sofrer, está no Gênesis. E Paulo chama essa forma, essa razão por que os homens sofrem, de lei do pecado e da morte. Quando Adão pecou, a terra inteira foi submetida a uma lei, a um princípio. E Deus ensinou isso para Adão dizendo assim: Adão, por causa do seu pecado, agora a terra vai produzir naturalmente cardos e espinhos. E se você for tirar comida da terra, vai ter que tirar com o suor do seu rosto. Ou seja, o que é bom na terra não nasce sozinho. Você tem que suar para o que é bom nascer. Mas o que é ruim nasce sozinho. Cardos e espinhos não precisa de esforço, vai nascer de qualquer jeito. No caso desse rapaz, o mal o atinge como um cardo. Um espinheiro nasce no seu quintal sem que você tenha que se preocupar em cuidar dele. Os espinheiros nascem sozinhos, crescem sozinhos, funcionam sozinhos. O mal é assim. Se você quiser que a sua criança aprenda alguma coisa que preste, você tem que ensinar, vigiar, cuidar, mas para a sua criança aprender o que não presta, você só tem que deixar ela solta e ela vai aprender o que não presta, porque tudo que é ruim nasce sozinho. Na vida desse cego, o mal nasce sozinho, mas ele não aprendeu isso. Ele aprendeu que tudo que é ruim nasce a partir do pecado, nasce a partir da lei da semeadura. Mas a lei da semeadura não é a única responsável pelo mal que brota na nossa vida. Às vezes o mal brota na nossa vida sem a gente ter plantado. E quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Parar de culpar Deus, parar de dizer que Deus está nos perseguindo e buscar uma outra lei chamada lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus, porque Paulo disse que a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando o mal aparece na minha vida, eu estou vivendo a minha vida direita, justa, na presença de Deus, de repente eu descubro que tem um câncer em mim. O que Deus tem a ver com isso? Nada. A lei do pecado e da morte fez aparecer um câncer. O que eu vou fazer? Ficar com raiva de Deus? Não, eu vou buscar a Deus, porque Ele vai manifestar a glória dele. Jesus está dizendo para esse cego, para os seus discípulos: não, ele não está cego porque pecou. Ele está cego porque o mal o atingiu gratuitamente. Está na hora de manifestar a glória de Deus nele. E aí, Jesus dá para o cego uma chance de exercer fé. Porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus, a lei da vida, ela opera por fé. Por isso ele passa lodo no olho do indivíduo e diz assim: meu filho, você está cego, vai até os tanques de Siloé, lava o olho, porque você vai ficar vendo completamente, você vai ser completamente curado se você fizer isso. Muitos de nós não faria. Muitos de nós diria: o sujeito acha que eu sou otário, acha que lama vai sarar o olho de qualquer um, porque o cego era cego, mas não era bobo. Porque embora ele fosse cego, ele percebeu, e Jesus provavelmente fez de propósito. Cuspiu no chão para ele ouvir o barulho do cuspe, fez a lama para ele perceber que estava fazendo lama, e passou no olho dele e disse: se você se lavar, não no tanque de Betesda, no tanque de Siloé, se você for lá no Siloé se lavar, você vai voltar vendo. E aí ele obedece e vem, se lava, acredita e é curado. Então, Deus muitas vezes quebra o protocolo.
se você vai andar com Deus, tem de ter sensibilidade para escutar o que Deus está falando e parar de escutar o que a cultura diz, o que o mundo ao seu redor está dizendo, o que os críticos, pensadores, racionalistas, inteligentes aos seus próprios olhos estão dizendo. Você precisa crer no que Deus está falando com você, porque Deus, às vezes, ele vai além da cultura.